A agricultura sustentável, ela já é uma agricultura que o produtor ele precisa acompanhar mais as plantas, precisa observar detalhes, e aí, digamos, eu até falo assim que é agricultura raiz, daria para se dizer, porque você começa a olhar as plantas não só comercialmente, mas você vê elas como um ser vivo. Você começa a se interessar por elas, pela saúde delas, pelo desenvolvimento delas, e não só pelo fator lucro, entendeu? Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. É que nem você pegar uma canoa e entrar no rio. A agricultura tem muitos que estão fazendo isso aí. Você entra numa canoa, entra no rio e começa a remar contra a correnteza. A partir do momento que você der espaço para a vida do solo, é a mesma coisa que você virar a canoa e descer a favor da correnteza. Esse é um exemplo assim, muito prático que eu dou. Isso é resultado de um trabalho longo, é um trabalho de 15 anos de agricultura, um pouco tentando acertar, como sempre. Não existe fórmula não existe milagre nem fórmula do sucesso. É o trabalho diário ali e construir. Café Brothers, episódio 61. Com dor de garganta. Calcula se não tivesse, né? 61 semanas no ar. Seja bem-vindo, Osmar Neto. Muito obrigado, boa noite a todos aí. Seja muito bem-vindo, Thiago Tamioso. Obrigado. Boa noite, nosso diretor, Thiago Torado. Buenas noites. Um abraço aí pro Vadinho e pro Álvaro Lanza. E eu vos apresento, né, o William Xandó, o cara que conduz a parada aqui do Café Brothers. Deixa eu parar um pouquinho. Você percebeu que o Thiago Torado ele é tipo o sombra do Ratinho? Ele fala e ninguém vê, né, cara? Osmar Neto, fala dos nossos patrocinadores aí. Quem que faz a parada acontecer? Bom, vamos lá. Primeiramente, Gold Cereais. A maior e melhor corretora do MS. Central Serviços. Especialização em colheitadeira John Deere. O cara é craque, vale a pena. Celerium Telecomunicações, a internet mais rápida que o pensamento. Nossa, cara. Esqueci de alguém? 454. 454, mil perdão. Que faltou o 3454, esqueci. É a agência de marketing digital do nosso Thiago Torado. Perdão, Torado, esqueci 3454. Perdão, sombra. Eu tô brincando, 454. Fala do nosso QR Code. Ah, tá. O nosso amigo Xandó hoje ele tá com a gargantinha dodói. Aí o que acontece? O que é o de hoje? É uma PEC. Uma PEC? Entre esse espaço aqui e aquele espaço lá vai ter um QR Code. Você encaixa dentro da minha mão assim. Você que tá aí na sua casa, tá sem fazer nada, tá com dinheiro sobrando na conta, que eu sei que você tá? Você vem aqui. Esse é que eu. Tá, perdão. Agora vocês estão me escutando melhor. Você que tá com dinheiro sobrando na conta aí, esses milão que tá sobrando parado aí, aponta o celular aqui, põe lá no aplicativo do seu banco, abre lá o QR Code, copia e cola. Não é copia e cola, só o QR Code. Aponta aqui e põe lá, usar todo o saldo. E transferir, beleza? É isso aí, cara. Faça essa doação aí para essa associação que é uma bênção na nossa cidade, cuida das pessoas aí. E lá tem pessoas muito sérias que levam realmente com muita seriedade o dinheiro que é doado. Bom, galera, no nosso episódio aqui, 61º do Café Brothers, eu tô aqui com o nosso convidado, vou apresentar ele, o Martin Wanzer, produtor rural há 30 anos, né? Ele é o esposo da Kilza, é isso? Acertei? Sim. Pai do Guilherme e da Maria Júlia. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Ok, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Uma equipe dinâmica, alegre, descontraída. E vamos lá. Valeu, obrigado, hein, cara. Ó, então, para começar esse bate-papo, né, a gente veio falar aqui de agrosustentável, é isso? Agricultura sustentável, isso aí. Isso. O pessoal faz uma propaganda aí que o agro é tech, o agro é pop, o agro é sustentável também, né, Osmar Neto? Então puxa aí o nosso bate-papo com o Martin. Vamos começar com a braba, né, Martin?
Vamos para o que viemos. Você era um produtor tradicional, continua sendo, lógico. Mas, Martin, na sua trajetória, como é que você entrou na agricultura sustentável? Por qual motivo? Na verdade, eu sei, mas eu gostaria que você falasse para o pessoal, né? E, primeiramente, o que é agricultura sustentável? Obrigado. Em primeiro lugar, dentro da atividade do sistema convencional que nós estamos trabalhando, faz um bom período que nós vinha nessa forma de tocar agricultura, e eu percebia por muitas vezes, assim, até na apresentação de produtos químicos e no dia a dia na agricultura, que quimicamente nós não estava mais conseguindo combater ou vencer o ataque de pragas. Quando se lançava uma molécula nova de fungicida, já se falava que seria a última molécula, que estava muito difícil de desenvolver outra, que era tomar muito cuidado, que não teria mais controle. Então eu via assim eu estava me vendo muito refém da situação, e aí eu comecei a ver outras possibilidades, né? E aí dentro disso aí a gente começou a ver que tem várias possibilidades de fazer agricultura, né? E aí trabalhando e experimentando, a gente começou a ver que tem como fazer de outras formas e ter um resultado positivo economicamente também, né? Show de bola. Martin, voltando o que é agricultura sustentável na sua visão? A princípio, o nome ele já dá uma noção de sustentabilidade. Em si, a partir do momento, ele é vamos dizer assim, ele é um nome assim até para chamar a atenção e o interesse, vamos dizer assim, do produtor. Porque tudo que é sustentável, a gente busca fazer ou tenta fazer alguma coisa que é sustentável, né? Entende-se que é para a vida toda. De certa forma também, né? Mas o sustentável, ele dá uma segurança. Quando você escuta sustentável, é uma atividade sustentável, é viável, entendeu? Então, e ela busca muita coisa que se fazia no passado. A agricultura sustentável, ela não é assim uma coisa nova, é o que nós fazíamos, muito do que nós fazíamos no passado, né? Então, aí que vai despertando, e eu vejo assim que o interesse da pessoa faz ela abrir e abrir o conhecimento, ver que tem outras formas de fazer, sabe? Então, é muito pessoal. Eu acho que é muito pessoal. A parte que nós fizemos da agricultura hoje, ela é tipo um pacote. Já é estipulado os produtos, tudo é estipulado, e você simplesmente vai lá e põe... Segue o protocolo. Segue o protocolo, A agricultura sustentável, ela já é uma agricultura que o produtor, ele precisa acompanhar mais as plantas, precisa observar detalhes, e aí, digamos... eu até falo assim que é agricultura raiz, daria para se dizer, porque você começa a olhar as plantas não só comercialmente, mas você vê elas como um ser vivo. Você começa a se interessar por elas, pela saúde delas, pelo desenvolvimento delas, e não só pelo fator lucro, entendeu? E ali começa a desencadear uma série de fatores que você começa a perceber que nós estamos, hoje, por exemplo, nós estamos produzindo muito quantidade e não qualidade, né? Então, nosso receituário agronômico hoje, o que se faz na maioria das lavouras, hoje usa seu NPK e mais 2, 3 nutrientes aí, basicamente, né? Então, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, calcário, aí alguma coisa que escorrega mais que isso. Uma cama de frango. Aí é muito difícil já, sabe? Mas eu vejo assim que se você pegar a tabela periódica dos nutrientes, são inúmeros os nutrientes que fazem parte, né? Tudo bem que os outros são em quantidades menores, né? Mas todos fazem parte, né? Então eu vejo assim que
participando de cursos e palestras, como nós participamos, né, Osmar? A gente viu que teve professores que deixaram muito claro para nós que uma planta bem alimentada, ela dificilmente vai ficar doente. E nós podemos fazer essa analogia como nós, seres humanos. Se nós nos alimentássemos de uma forma assim boa, dificilmente nós vamos ter problema relacionado à saúde, né? Então, essa corrida por capital, por dinheiro, nós perdemos um pouco as referências, né? E estamos só, como se fala, nós somos produtores de commodity. E então se produz em grande quantidade, em grande escala, e se deixa de produzir qualidade, né? Então esse é um lado assim, que eu vejo dentro da agricultura, né? Você deu uma aula para nós aqui hoje buscando realmente a agricultura raiz, porque se você pegar ali quando o homem começou a dominar a agricultura, que ele deixou de ser nômade e coletor, né, caçador, ele não tinha esses recursos biológico e químico para fazer. Realmente ele começou a plantar com o que a natureza desenvolvia, ele permitia para ele. Então nada mais, nada menos, no meu entendimento, você fez uma volta para entender e realmente a agricultura raiz, né? Eu achei muito legal essa parte que ele fez aqui, Tomioso, da analogia do corpo bem nutrido, cara. Porque assim, eu, o Osmar, o Thiago Tamioso aqui, a gente gosta de fazer musculação. Então essa parte de nutrição a gente acompanhou um pouco por vamos dizer assim, de lifestyle, né, de estilo de vida. E a gente entende. Eu, como os meninos falaram, peguei uma dor de garganta. Há muito tempo eu não ficava doente. Há muito tempo eu não ficava doente. Há muito tempo eu não tomava remédio. E aí eu pude entender com clareza isso, que uma alimentação boa, você se hidrata bem, você faz exercício físico, cara, teu corpo não fica doente. E quando você fica doente, a recuperação é muito rápida. Então a gente, fazendo essa analogia do corpo bem nutrido e a planta bem nutrida, faz totalmente sentido quanto a isso, cara. Então eu entendo que dentro do jogo, vamos dizer assim, do agronegócio, eu acho que eu vou até arrumar uma briga no que eu vou dizer, mas há um conflito de interesses. Porque se você traz essa agricultura raiz à tona, você diminui o número de químicos que você vai usar. E aí a gente sabe que há uma indústria por trás disso, né? Sim. É uma indústria gigantesca, né? Sim. Inclusive, até na minha cabeça de leigo, vamos dizer assim, de agricultura, mas eu estou inserido na agricultura praticamente 18 anos, toda vez que sai uma doença, já tem um remédio, um veneno pronto. Sim. Por exemplo, quando saiu a ferrugem da soja, cara, já tinha um fungicida já para aquilo. Então, na nossa cabeça de leigo, fala, pô, parece que criaram uma doença e já criaram Eu vou aproveitar até o gancho dessa conversa sua, por exemplo, com relação a fungicida. Eu não sou assim contra o químico. Que nem você está falando assim, eu vejo que essa linha, puxando que nem nós começamos falando em sustentabilidade, mas aí entra a parte biológica. Então, a parte que nós tínhamos assim evidenciado, meio que em primeiro plano, é a parte física e química. Então, a parte física é a constituição do solo, né? A parte como ele é formado, se é um solo argiloso, um solo arenoso, ou a formação do solo. E a parte química, aí entra os nutrientes. A parte biológica, ela estava meio num romantismo, assim, sabe? Que parece que às vezes dá certo, às vezes não dá. Só que dentro da agronomia são as três, a química, a física e a biologia. E se observando o solo, que nós, um leigo, nós olhamos a grosso modo, nós vemos o solo, achamos que é simplesmente terra. São partículas e que sujam, inclusive, né? Quando é um solo argiloso, que nem o nosso aqui de Maracaju, um solo que é muito argiloso e encarde e suja muito, sabe? Só que ali tem milhões de seres vivos. É um reino, né? É um reino, é que nem o nosso reino
aqui, que nós humanos, no solo tem o reino lá. Então, o que acontece, por exemplo, que eu percebo nessa ansiedade de altas produtividades, de quebrar recorde, de buscar números e mais números, nós erramos muito na mão, na adubação. E existe uma regra que eu também não sabia. A regra na agronomia tem a regra da lei dos mínimos, né? Só que os máximos, assim como os mínimos fazem mal, os máximos também fazem mal. Então, aí que nós erramos. Então, eu vejo assim, aí se tu pensar esses seres microscópicos ali, você colocando doses, super doses de fertilizante, às vezes de produto químico, o inseticida, o herbicida, o mal que você está fazendo para aquele ambiente ali, entendeu? Fazendo um paralelo e comparando com um atleta de alta performance, um velocista. Ele precisa de ter o corpo bem nutrido. Mas só que se ele comer uma comida demais, pô, ele não pode comer um churrasco e correr. Sim. Tem que ser uma comida balanceada para ele, né? E a planta, por ser um ser vivo, também. Então, o que acontece? Eu achei muito legal isso aí, que os máximos também faz mal para a planta. Também faz mal. Por exemplo, jogar calcário demais. Faz mal. E aí, trazendo hoje para esse balanceamento do que você está dizendo aí, essa tecnologia de agricultura de precisão, ela melhorou muito, né, cara? Sim. Porque, por exemplo, eu venho de um tempo, eu morei na fazenda Itamaraty, a calcareadeira era pequenininha, e aí o cara jogava a mesma quantidade de adubo em toda a área. Puxava com fordinho, ele colocava, e era pouco, ali era mínimo, né? Uma caçambinha ele fazia a fazenda inteira. E é tipo assim, só pintando, né, por cima. Não, a gente tá dando risada, mas não era assim? Sim. No começo era foi. o recurso que se tinha na época, né, na verdade. Tipo assim, não se tinha nem o aparato tecnológico que a gente tem hoje para análise. Sim. Porque, na realidade, a análise do solo ela precisou primeiro ser aprendida a ser feita para depois ser feita. Não tem como colocar a carroça na frente dos bois, né, cara? Legal, então, cara. E tem algumas coisas assim, por exemplo, são números que a gente às vezes negligencia, mas que nem os fertilizantes químicos, a maioria deles que nós temos disponíveis hoje para agricultura, eles são 100% solúveis. Beleza? Solúvel para a galera que está nos ouvindo seria o quê? Solúvel se você colocar ele tipo na solução de solo e com a água da chuva, ele vai se tornar, ele é 100% solúvel, ele vai derreter, ele vai dissolver 100%. Só que daí existe um outro trabalho e pesquisa que mostram que do fertilizante que nós usamos, no máximo 50% é aproveitado. E esse 50% vai para onde? Lixivia, ou se fixa com outros nutrientes no solo. Depende porque existe um equilíbrio no solo entre os nutrientes, né? Então vamos colocar de cada R$100, colocar em fertilizante, 50 vai embora. São algumas coisas que eu falo assim, eu vejo e eu falo que é para se pensar, porque já que nós pensamos só em dinheiro, poxa, não dá para fazer umas contas legal aí, que nem você começou antes na conversa, a própria no uso de químicos, inseticidas e herbicidas, entendeu? Então, só que nós precisamos desenvolver um ambiente favorável para a parte biológica, para ela nos auxiliar. Então, eu não falo que a biologia vai ser a solução de todos os problemas. Às vezes, tem anos que ela vai ajudar e tem anos que não vai usar por uma questão do que? Clima. Biologia está muito relacionada à temperatura, umidade e o que eles vão se alimentar, os micro-organismos. Os micro-organismos se alimentam de palha e minerais. Então, minerais que às vezes estão ligados com outros minerais, ou a própria palha, que tem minerais também na palha, que está em processo de decomposição, os micro-organismos se alimentam e na hora que eles morrem, eles ficam disponíveis para a planta. Esse é o nutriente mais disponível que tem
para a planta, melhor do que o próprio químico. Então, entendeu? mais uma vez, o plantio direto virou o jogo. O plantio direto, bem feito, é um passo gigantesco nesse sentido aí. Então, eu vejo fundamental, porque muitos querem fazer ou quer trazer a biologia para o solo, mas não tem cobertura, não tem palhada, então falta muita coisa. E é tipo assim, é que nem você jogar um peixe num ambiente que não é favorável para ele. Ele logo vai morrer, sabe? Então, nós jogar esses micro-organismos num ambiente que não é favorável para ele vai se perder. Ele pode até dar alguma açãozinha, uma reaçãozinha, mas o ambiente não é favorável. Né? Sabe o que eu tô rindo, Martim? Porque o Thiago Tabioso, ele tem uma observação, uma reflexão que ele já fez comigo, que cada coisa precisa estar no seu ambiente. Você lembra disso? Você fala um pouquinho para nós aí, Thiago. Não vou lembrar, não. Cara, pega o macaco e o peixe. Ah, tá, é a parábola. É uma parábola chinesa, na verdade. Que diz que um macaco tava passeando na floresta e aí viu um peixe. E aí olhou o peixe dentro da água e pensou, putz, esse peixe tá se afogando. Vou lá. E aí pegou esse peixe e tirou o peixe da água e respiração boca a boca e massagem cardíaca e o peixe morreu. Mas por que o peixe morreu? Se eu tivesse chegado antes, eu tinha salvo. Aí, qual que é a lição de moral por trás disso? É que tudo tem seu tempo e seu lugar certo. Não adianta você querer forçar as coisas, que as coisas não acontecem no tempo que você quer. A coisa tem um tempo determinado, um ambiente determinado e uma maneira determinada de funcionar. Então, o que você está falando, pelo que eu entendi dentro da reflexão do Xandó, é isso aí. Que as coisas têm uma maneira determinada de funcionar. Sim. Você estava falando, eu só quero fazer uma pergunta. Quer dizer, então, que de certa forma, o que está sendo feito hoje é uma saturação do solo. Exatamente, isso que eu vejo. Não sei se vocês lembram, há uns 2 anos atrás, deu muita chuva, principalmente no Paraná. Ficou 20, 30 dias, chuva. O soja estava tudo na fase de granação, bajado, e começou a cair as vagens. Ele abortou. Então, um dos fatores que aconteceu naquela situação ali, eu vejo assim, tem que se pesquisar e ser feito trabalhos, mas o solo encharcado, todo o químico que tiver lá, ele se disponibiliza. Então, todo o excesso, se ele não tinha diluído ainda, estava de forma sólida, ele diluiu. E aí é tipo assim, é que nem você servir, nós está num jantar assim, nós servimos assim, aí chega, você está servido. O cara pode chegar e botar uma bandeja. O que você mais gosta de comer? Churrasco com churrasco eu gosto. Beleza. Aí você está servido, daí... Não, obrigado, estou servido, não quero mais. O cara pode chegar e botar uma picanhona, vai dar uma olhada. Às vezes tu vai tirar só uma lasquinha ali, mas você não vai, entendeu? Você saturou. Não tem comida boa para quem está com a barriga cheia. Isso aí. Então, esse é uma das coisas assim que logo, quando você me perguntou, você que fez essa reflexão, eu logo recordei desse episódio aí. Assim como outros que acontecem. Outras coisas, por exemplo, que eu vejo... tem muitos problemas de doença, por exemplo. Um fator assim que eu vou colocar, não é com relação, não podemos generalizar, tem que ser pensado, tem que ser observado. Por isso que a agricultura raiz, que nem a gente comentou, ela tem que ser observada. A pessoa tem que ser uma pessoa interessada, gostar de planta e olhar as plantas como se fossem praticamente filhos da gente, observar os detalhes. Porque não é só olhar de dentro da caminhonete. Sim, porque as plantas, elas mostram o que elas estão sentindo, assim, o que elas estão passando, a situação. Então, se tu tiver cuidado pela coloração, se ela está murchando, se ela está derrubando vagem, você vai perceber que tem alguma coisa errada. E aí você vai ter que tentar buscar entender. Tem coisas assim que, numa ocasião, eu achei muito interessante. E eu falo assim para você que... a gente consegue hoje falar com as plantas.
É uma coisa, meio doido uma conversa dele. Mas hoje nós temos... Tem gente que fala com planta. Então vamos lá. Tem como conversar com as plantas? Tem. Tem muita ferramenta, por isso que nem o Xandó falou, tem muita ferramenta, muita tecnologia, só que nós não sabemos usar. Entendeu? Então vou citar um exemplo. Por exemplo, o que se passou comigo? Basicamente, eu fiz o dever de casa nas correção de solo, como era a recomendação feita através de agrônomo e tudo mais. Aí depois entrou a segunda fase, que foi as taxas variáveis, aplicar produto em taxa variável e tudo mais. E com cada evento, aí depois entrou soja transgênico, entrou cada evento que vinha, eu pensei, bom, agora eu vou estourar a boca do balão, agora eu vou colher para valer, agora acabou. Chegava na hora, não estava certo, não deu certo aqui, foi isso, foi aquilo, ninguém sabia o certo. Aí nós temos as análises químicas que nós fizemos com a agricultura de precisão. Hoje nós podemos estimar corretamente, através de grid de cada talhão, como que está a situação do solo. Então, eu tenho situações de solo assim, que se eu olhar a parte química, que é a parte da análise química, ela está ótimo, perfeito, só que não está produzindo. Bom, aí pode entrar compactação, pode entrar problema de doença do solo, pode entrar... Pode entrar o clima também, mas às vezes até com clima bom, aquele talhão que é o filé do boi não está produzindo. O que você faz? Você faz análise da folha da planta e faz análise do fruto da planta. Ali você vai ver porque eu tenho vários lugares lá que o solo está perfeito, quimicamente corrigido, certinho, e não está produzindo. Quando eu fui ver na análise foliar ou na análise de grão, eu percebi algumas deficiências, que o nutriente está no solo e a planta não está conseguindo captar, se alimentar daquele alimento. E aquele alimento ali, aquele nutriente ali, ele está limitando a produção da planta. Então, por isso que eu falo que é uma forma de você conversar com a planta, porque a planta, através dessa análise de folha e de grão, a planta vai estar mostrando para você o que ela está te entregando. Ela está conseguindo tirar do solo. O que ela está conseguindo tirar do solo. Aí aparece um outro mundo de novo, que aí 1001 interrogações. Poxa, tá ali, o fósforo tá ali, disponível. Tá tudo ali, o boro tá ali, por que tá com deficiência? Entendeu? Aí você vai ter que buscar entender. Então, é uma forma de você conversar com a planta, entendeu? E aí tu não vai corrigir essa deficiência através de aplicação foliar. Mas você vai conseguir ver que tem alguma coisa no teu sistema ali que está limitando ou que está criando dificuldade para a planta. E aí você tem que tentar agora buscar essa solução. Isso foi recente agora? Não, isso aí... Eu comecei a perceber mais a partir de uns 7 anos para cá, que eu comecei a botar mais na prática. Porque eu me baseava muito na análise química também. Você usa todas as ferramentas, por isso que eu falo assim, que a dinâmica ela é muito legal, porque você usa análise química, precisa usar, tem que monitorar, você usa análise foliar ou análise de grão também, você pode usar, entendeu? E tem outras análise de nematóide que você pode levantar, que pode ser doença de solo ou a própria compactação, mas existem muitas ferramentas assim que vêm ao encontro e nós precisamos buscar entender, e a forma de entender a planta é esse daí. Tem questão, por exemplo, que nem eu estava comentando, que existem... se você começar a pesquisar, você vai perceber. Por exemplo, quando você leva um solo para um pH de 6, 6,5, que é um pH praticamente neutro, que nesse pH praticamente tudo que você pôr de solúvel, ele vai disponibilizar, porque ele está no pH neutro. Os micronutrientes, por exemplo,
principalmente os que deixam a planta doente, a planta não consegue absorver. Então são duas linhas que eu vi, que eu percebi. O ar tá te incomodando? Não, acho que é por conversar mesmo. Ah, São duas linhas que eu percebi assim, e existem duas correntes. O próprio glifosato que nós usamos, ele quelatiza micronutrientes. Os nutrientes, por exemplo, que nem nós jogamos depois manganês, que até é recomendado jogar o manganês junto com o glifosato, porque ele cria bloqueio na planta e a planta não consegue absorver. São quantidades pequenas que a planta precisa, mas são nutrientes que não deixam a planta ficar doente. O cobre, o manganês, o ferro, principalmente os metálicos. Então, só que são duas linhas. Ou pode acontecer pelo pH elevado, que pode gerar essa deficiência na planta, ou pode acontecer por causa do próprio glifosato, que todos nós somos reféns hoje e usamos. Tem como não usar glifosato hoje? É difícil, muito difícil, né? Mas eu não quero entrar assim no mérito da questão do glifosato, sabe? Mas existem muitos questionamentos com relação ao glifosato, inclusive com relação a problemas de saúde também. Que parece ser um produto assim que, quando ele bate no solo, que a gente aprende, quando ele pega no solo, ele se degrada, né? Mas não. Então, aí nessa situação, por exemplo, quando a planta... Aí o que acontece com a planta? Quando falta cobre, manganês, zinco, ferro, a planta fica mais facilmente doente. Aí o que nós fazemos? Nós aplicamos fungicida. Para tentar corrigir essa falha de nutriente. Exatamente. Produzimos bem? Produzimos. Dá certo? Dá. Só que o produto, o alimento, é um alimento carente de ferro, de cobre, de manganês, de zinco. Por isso que nós temos que usar os produtos que vocês usam bastante, que você vê que são doses pequenas, que vocês usam quando vocês fazem exercício, para vocês ficarem em forma. Mas são necessários para o organismo, mesmo que em doses pequenas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos produzindo plantas que têm deficiências de nutrientes. E elas mesmo ficam doentes. E aí, como o professor explicou, por que ao invés de nós ir na farmácia usar o fungicida, que simplesmente está mantendo ela de pé, por que nós não alimentamos a planta para ela não ficar doente? Entendeu? Então, eu prefiro correr nessa inversão de tentar alimentar melhor a planta para ela não ficar doente, entendeu? Porque hoje faz o quê? 2 de fungicida no soja? 4 aplicações, 4 aplicações. Caramba, mano. No mínimo 3, né? Alguns por capricho fazem 4, né? Ô, Marte, eu quero entrar na questão de resultados. Por que eu tô falando isso? A pessoa que está ouvindo nós até agora, a gente está falando sobre o sistema, como é que funciona a agricultura. Mas a gente sabe que o agricultor ele também não vai fazer filantropia. Ele precisa ter a lucratividade dele, né? Sim. E assim, a questão de resultados para você, como é que foi depois da entrada na agricultura sustentável? Eu sei que uma época eu vi uma reportagem, alguma coisa, com relação a químicos, você parece que diminuiu 50% de uso. Na época, não sei. E os resultados seus que também estavam ali parados, começou a subir também devido à sua inserida na agricultura sustentável. Como é que você vê isso aí? Esse fator aí, eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. É que nem você pegar uma canoa e entrar no rio. A agricultura tem muitos que estão fazendo isso aí. Você entra numa canoa, entra no rio e começa a remar contra a correnteza. A partir do momento que você der espaço para a vida do solo, é a mesma coisa que você virar a canoa e descer a favor da correnteza. Esse é um exemplo assim, muito prático que eu dou. Esse milagre acontece fácil? Não.
com trabalho, com dedicação, com observação, né? E aí existe alguns manejos que precisam ser feitos para isso para desencadear isso aí. Então, um deles que eu falo são o plantio direto, uma boa cobertura. Esse eu vejo como um dos primeiros passos. O básico dentro da agricultura. E aí ela se torna com certeza mais sustentável. Porque num evento de veranico, num evento de seca, que muito acontece para nós aqui, ele sempre vai ter um fôlego a mais. Vai resolver todos os problemas? Não vai, mas vai dar um fôlego a mais, entendeu? E esse é o primeiro passo. Aí o segundo passo. Eu tinha para mim que palhada era matéria orgânica. Aí um professor, uma das primeiras coisas que eu ouvi o professor falando, disse, olha, palhada não é sinônimo de matéria orgânica. Eu disse, poxa, mas então o que eu estou fazendo, né? Mentira para mim a vida inteira. Porque eu pensava que eu estava... E só que a minha matéria orgânica no meu solo vinha melhorando muito, muito devagarzinho, muito aos poucos. Mas todo ano eu planto milho com braquiária, né? Mesmo colhendo um pouco menos de milho, eu planto milho com braquiária. Aí ele explicou que, por exemplo, ao que nem nós inserimos agora no manejo que nós estamos fazendo, a gente está inserindo comunidades de micro-organismos. Essas comunidades, elas ajudam a decompor a palha. Então, o que acontece? Quando você, por exemplo, deixa ao léu o próprio sol, a chuva, o intemperismo, ele vai degradar muito daquilo ali. Muito vai se perder. O vento até pode levar, de muito que leva, se não tiver uma cobertura boa, ainda varre o que tem em cima, entendeu? E quando você começa a inserir essas comunidades, você começa a transformar aquilo ali numa coisa que é útil para o solo. Combustível, comida. Exatamente. Seriam tipo lactobacilos, para dentro São vários. Por exemplo, que nem eu falo em comunidades, por exemplo, são várias. Porque tem outro fator, por exemplo, que é muito dinâmico, se você olhar a nossa agricultura. Realmente, nós plantamos soja e milho, nossa região aqui é soja e milho, né? Beleza, soja e milho. Só que para um pouco para pensar. Nós estamos plantando 2 espécies de cultura no ano. Mas são 2. Não, beleza, são 2. Mas no ano são 2 e ano a ano. Então vamos puxar 10 anos. Faz 10 anos que eu planto soja e milho. Beleza, 10 anos. São 2 espécies de planta que você está mantendo em cima do teu solo. Portanto, toda planta, assim como nós seres humanos, cada um é profissional no que ele faz. Porque ele vai se aperfeiçoando, ele vai se dedicando, o tempo vai passando, vem vindo experiência. Então, cada um é profissional no que faz. A planta, ela é profissional também. E aí, por exemplo, tem coisas que ela tem nutrientes que ela precisa em maior demasia, tem outros que não é necessário. E como são 2 plantas só, nós estamos assim, a gente acaba, afunilando. Nós estamos assim, são 2 plantas só por ano. Tem uns às vezes que é uma planta só, uma vez só, sabe? Nós não estamos trazendo diversidade. Está empobrecendo. Empobrecendo, sabe? Então, o que nós precisamos trazer é mais diversidade. A diversidade deixa de criar, tipo, doenças. Quebra ciclo de doença. Exatamente. O pessoal reclama da geada, mas geada também é importante, né? Também faz parte nossa região aqui, às vezes castiga um pouco por causa das culturas que nós plantamos, né? Desenvolvemos aqui. Mas biologicamente falando, ela é importante também. Ela faz parte e é importante, né? Só que para cada ambiente existe a cultura ou a planta que é adaptada, né? Tem uma outra cultura dentro desse contexto que você vê para nossa região que seria uma opção? Economicamente, eu não vejo assim outras culturas muito além disso aí. Um girassol, um sorgo, um milheto. Aí é questão de mercado, né? Então nós somos muito... Feijão. Há possibilidade, mas tudo é um mercado mais restrito. Não é um mercado... De commodities.
de venda rápida, de pagamento de cash ali, sabe? É um mercado já meio complicado essas O outras... produtor rural, nesse momento que o mundo se encontra, ele está meio refém do mercado? Não, eu acho que nós sempre temos que fazer um levantamento, precisamos fazer um planejamento, né? Mas tem acompanhado, graças a Deus que o governo não interfere. Pelo menos o governo que está aí não interfere em câmbio, não interfere. Então, apesar de ter essas oscilações que nem o dólar está alto, mas a commodity tem acompanhado de certa forma. Então, a conta acaba meio que sempre fechando, né? Agora, quando há intervenção em cima de preço, ou querer segurar o produto aqui dentro para ficar barato e coisa e tal, coisa assim, aí vira um caos, porque nós somos dependentes totalmente hoje de adubação química, 90% é importado, né? E produto químico também, herbicida, inseticida, grande parte é importado também, entendeu? Para a gente dar um cheque nesse assunto que a gente está falando sobre agricultura sustentável, hoje você consegue agregar valor no teu produto? Não. Trabalhando dessa forma, seria mais basicamente... Baixar o custo de produção, consegue baixar. Mais por questão de baixar custo. Mas o soja convencional, ele não tem um valor maior? Não, se partir para o soja convencional, tem anos que ele tem prêmio e tem anos que não tem. E aí tem o soja orgânico também, mas aí a normatização é bem complicada de culturas orgânicas, né? Porque aí você não pode usar nada de adubação química, não pode usar... herbicida, inseticida. Daí ninguém usa do lado, vem tudo pro teu daí. É complicado. Não sei, faz sentido pra você. Daí tipo, você planta lá orgânico, tudo lá, tua lavoura bonitinha, aí todo mundo transgênico, as pragas vai vir tudo pra você. Pô. E pelas normas tem a questão de barreiras e tudo mais, mas não segura, né? Porque o vento passa ali, uma aplicação, leva tudo embora, não tem como. Voltando à pergunta que o Neto fez, por exemplo, se você buscar observar mais as plantas e não usar aquele... que nem nós temos praticamente um cronograma de aplicação, né? Calendário, né? Um calendário de aplicação, cada 12, 15 dias está entrando com uma de fungicida e tudo mais, só que vai cobrar mais de quem? De um técnico agrícola, vai ter que se cobrar mais do agrônomo, ele observar, olhar se tem necessidade ou não, mas se você conseguir segurar uma aplicação de fungicida, já é um valor, uma receita bem considerável para a nossa atividade, do dia a dia. Aí, o resultado final, né? Isso é tudo baseado na observação. Observação. Aí isso talvez é um grande gargalo para o agricultor entrar na agricultura sustentável, porque ele tem que se tornar um pesquisador, né? Com certeza. Eu vejo assim, eu particularmente, quando comecei, eu acompanhei, é muito tenso mesmo. Tive que contratar particular para não ter tanta interferência da recomendação química que vem da cooperativa ou da empresa, entendeu? Para mim conseguir tomar a decisão, porque teve vezes que eu tive que segurar, teve vezes que eu tenho que entrar, tem vezes que eu uso o produto químico. Não sou contra, que nem eu falo, eu vejo como uma ferramenta. Sim, agora, se você me perguntar como que eu acho assim que é uma pergunta legal assim e que eu colocaria. Como que você aplicaria, então, a questão do sustentável, a questão do biológico? Eu começaria por eles. Começaria usando eles. Na eventual falha do produto ou descontrole, aí eu vou entrar com o químico. Porque o biológico, ele fica, se eu produzir ele, ou se eu usar, dependendo do que eu usar, ele fica com custo mais baixo. Só que, por incrível que pareça, por exemplo, quando você instala uma cultura, você está instalando um ambiente no lugar, entendeu? E o ambiente, por exemplo,
Se eu usar pouco inseticida, ou se eu tomar cuidado dos inseticidas que eu uso, eu vou ter inimigos naturais que vão me ajudar. Então, usando a natureza a favor. Exatamente, tá que nem a favor da correnteza. correnteza. Então, são vários fatores. Por isso que desde o começo da implantação da lavoura, por exemplo, que nem hoje nós já estamos fazendo o planejamento, já está há mais de 60 dias, muitos estão fazendo, já estão com pronto e já está em andamento, mas eu começo tentando dar esse ambiente, criando esse ambiente favorável para a planta, para os seres do solo e os inimigos naturais. Aí, quando tiver que entrar com alguma coisa, eu penso muito bem quando que eu vou entrar, a dose que eu vou usar. E eu falo uma coisa para vocês. Tinha praga que não tinha mais controle. Tinha praga que eu usava a dose cheia recomendada, a dose e meia recomendada e não tinha controle. Se você trouxer nessa forma como eu estou comentando, às vezes com meia dose você tem o controle. Porque não está resistente mais, né? Exatamente. É igual o diabético, né? Ele Exatamente. começa a ficar resistente à insulina, daqui a pouco tem que colocar de fora do corpo para dentro, porque o corpo não consegue mais produzir. Se o cara corta o açúcar aos poucos, vai cortando, ele fica com o corpo saudável, mais uma vez a gente volta. E aí, se precisa do remédio, uma dose baixa, resolve. Porque o inseto, por exemplo, por isso que eu falo, aí a gente tem que tentar entender, nós queremos, o produtor rural, ele quer um inseticida, ele gostaria do inseticida que ele passasse o inseticida e matasse todos os insetos, que não sobrasse um. E que não fosse caro o produto. Se fosse assim, se tivesse que botar meia dose, ele jogava, não, pode jogar uma dose cheia. Quanto é meio litro? Não, põe 1 litro. Põe 1 litro. Não, mas não, quero que mata tudo. Mata a mãe, o pai mata tudo. Os bichinhos, no caso, né? Aí, essa que é a ideia. Agora, por exemplo, o que acontece? Escapou meia dúzia lá, uns estava meio fora da região ali, andando meio nas baladas, estava viajando, chegou ali, ele levou uma baleada ali, mas não matou ele. Ele resistiu. O que acontece? Tem inseto que se reproduz a cada 12 dias, tem inseto que se reproduz a cada 15 dias. Então, no período da cultura de 90 dias da cultura, ou vamos pôr aí 100 dias, 120, mas já entra na maturação. Então, o período de desenvolvimento e frutificação vai ser 90 dias. Nesse período, eles se procriam ali 5, 6 vezes. Então, o que acontece? Um inseto daqueles que já recebeu uma quantidade não o suficiente ou que comeu numa parte da planta que não tinha muito inseticida, uma coisa assim, ele vai criando resistência, que nem você falou. Ele já passa para os filhos dele a resistência. Aí você entra lá com a dose recomendada, ele vai matar uns que pegou, uns meio novinho ali, meio despreparado e coisa e tal. Mas os outros tudo vai sobreviver. Se sobreviver 30%, olha a multiplicação que vai dar, entendeu? Nossa, então, cara. Ele é assim, é uma coisa assim. Agora, quando você joga um inseticida muito forte, por exemplo, que mata tudo, tu mata pai, mãe, filho, mas mata o inimigo, mata a mosca, mata a aranha, mata tudo que tem. Mata os inimigos, os amigos. Tudo. Mata os inimigos até o fica só nuclear, morre todo mundo. Exatamente. Matava até o Então, mata até quem come o bichinho. É verdade. Cara, o furadana foi proibido, né? Foi. Ô, Márcio, você falou sobre multiplicação, e a questão da multiplicação on-farm? Como é que tá essa questão no Senado? O Senado proibiu? Está sendo trabalhado. Eu participo do GAS, que é um grupo de agricultura sustentável. Existem trabalhos correndo em Brasília para liberação. Eu parti mais, até porque existe a multiplicação dos isolados, que é uma multiplicação extremamente técnica. Tem que ter muito capricho, muito cuidado. Então, realmente, se você for olhar a legislação, se você for olhar
tudo que se cobra dentro da agricultura, a multiplicação de isolados, por exemplo, é difícil numa propriedade pela questão de higienização e tudo mais. Eu vejo assim que é muito falho. Só que o que acontece? Quem multiplicar mal ou fizer um produto que não vai ter qualidade, ele mesmo que não vai ter resultado, ele mesmo vai ser prejudicado, entendeu? Então não existe essa... Eu até questionei uma vez o professor, eu disse, professor, mas e quando erra? E se erra, não vai fazer mal para o solo? Vai multiplicar uma bactéria, não saiu isso, não saiu aquilo? Aí ele disse, olha, a princípio, há anos atrás, o que os teus pais, o que você ouvia falar que é o melhor adubo que tem? Esquece um pouco, até esquece. Vamos deixar o químico de lado. Qual que era a adubação que se usava quando podia usar, não em grande escala, mas o que se usava de adubação? Bosta de vaca. Esterco. Aí ele disse, agora você me fala quantos milhões de dejetos de porcaria que você está jogando ali no solo. Aí o solo busca o equilíbrio, o ambiente busca o equilíbrio, entendeu? Agora, tudo bem, tem subprodutos aí que você não pode jogar porque você, às vezes, vai criar depende da quantidade que vai jogar, você vai criar uma fitotoxicidade, vai criar um desequilíbrio no solo. Então, tudo existe norma e existe princípio. Só que, mesmo assim, hoje, se nós for pensar em usar esterco para adubação em Maracaju, não tem esterco que chega, porque se planta mais de 200 mil hectares, então não há condições, né? Mas em áreas menores, ser usado e sabendo usar, que nem você comentou também, cama de frango, são nutrientes que são subprodutos que estão em processo de transformação, né? E é fedido, hein, cara? E o odor é uma característica deles, né? Agora, se você pegar e compostar eles, você neutraliza o cheiro e você consegue neutralizar qualquer tipo de intoxicação para o solo. Então, existem processos, existem ferramentas para nós usar tudo que é subproduto, sendo compostado, poder usar na agricultura. Só que precisa se usar em grande escala. E isso nós não temos condições para nossas áreas hoje aí, 2.000, 3.000, 5.000, aqui em Maracaju mesmo, tudo áreas assim, áreas grandes, não existe essa quantidade de matéria-prima para você fazer isso daí. Só que o que acontece? Um produto desses traz N nutrientes, não é NPK. Essa que é a grande diferença, porque aonde você colocar uma cama de frango gradativamente no solo ou compostada antes de pôr no solo, o resultado é fantástico. Você vai ver nas plantas, que nem eu falo. Aí você pode olhar lá, fazer uma análise da planta, da folha, e você vai olhar a planta e você vai ver. Então eu vejo assim, que quando você começar a olhar sustentabilidade, quando você começar a entender o processo, mesmo eu não, que nem a pergunta que você fez, que eu acho interessante, se agrega valor. Não agrega valor. Até então não agrega. Pode ser que até vá agregar. Mas eu vejo assim que ao você fazer esse tipo de agricultura, você está produzindo, você vai ter plantas mais sadias, você vai produzir com menos adubação, você vai produzir com menos químico, e você vai ter o mesmo resultado, só que às vezes financeiramente você pode até ter um resultado melhor. A partir do momento que você for aperfeiçoando o seu sistema, for checando ele, for corrigindo e buscando as falhas, você vai ter mais lucro do que no sistema químico. Agora eu falo outra coisa assim interessante para vocês. O Neto acompanhou muito a agricultura de precisão, acompanhou a amostragem de solo, não sei se tem mais outros que tenham acompanhado essa parte aí, mas característico da nossa região, matéria orgânica aqui é em torno de 2,3, 2,2, 2,5 solos de Maracaju, sem contar esses solos arenosos aí que estão se expandindo para a agricultura, que é 1,5, 1,8 de matéria orgânica. E solos que a pecuária veio em cima, degradou,
pelo sistema que é praticado. E os solos aí que já tem os trabalhos com um pouco de plantio direto, um plantio direto mais organizado, já com 8, 10 anos, 15 anos, você vê alguma coisa aí de 3% de matéria orgânica, 3,5%. Eu tenho talhões que eu tenho 4,5%, 4,8% de matéria orgânica. Então, isso é dados, isso é fato. Eu tenho análises que mostram isso aí, entendeu? Então, isso é resultado de um trabalho longo, é um trabalho de 15 anos de agricultura, um pouco tentando acertar, como sempre. Não existe fórmula não existe milagre nem fórmula do sucesso. É o trabalho diário ali e construir. Então, eu acredito muito em agricultura no sentido de construção. Eu vejo assim... Tijolo cada ano. É um trabalho de longo prazo. É um trabalho de médio e longo prazo e é construção. E o solo, por exemplo, é o nosso alicerce, cara. E ele é fundamental, cara. O sucesso está no alicerce. Qualquer obra que vocês for fazer, qualquer empreendimento, o alicerce que vai ser o sucesso da obra. E a agricultura, o que é o alicerce? É o solo, entendeu? Então, quem tiver... eu vejo assim que... alguns vão entender, outros não vão entender, e a dinâmica é essa. Mas se você começar a olhar dados, números, você vai começar a constatar isso aí que eu estou falando, né? E quando você consegue ter esse solo aí de 4,5%, você consegue diminuir, tudo que você colocar ali é mais eficiente. Então, agora fica uma explicação. A dose vai ser menor. A dose vai ser menor, porque pela eficiência que está no solo ali, de matéria orgânica, de micro-organismo, tudo, eles vão aproveitar. E se você errar, não tem necessidade de botar mais. Porque eu vou ser limitado ou por temperatura, ou por chuva, por outros motivos. Então, não adianta. E aonde eu errar a mão, eu vou matar um monte de bichinho ali. Entendeu? Esse que eu vejo assim que é nós temos solos produtivos hoje, muito produtivos temos, mas são solos esterilizados, são solos que em situações adversas de muito seco, muita chuva, eles entram em colapso, entendeu? Essa que é a realidade dos solos quimicamente tratados. Qualquer adversidade, o cara perde. Ele entra em colapso. Então, produz até às vezes mais do que um solo assim que é mais tratado de forma... Às vezes pode até acontecer de produzir mais. Mas em casos extremos, ele não aguenta, entendeu? Isso aí você pode fazer assim, pode trazer uma analogia para o ser humano. É que nem você pegar... É que nem, por exemplo, eu, tenho uma estatura média alta, tenho um tamanho bom, mas eu não sou uma pessoa preparada. Se eu correr 5 quadras, eu acho que eu... Entendeu? Então, é uma realidade. Essa é a realidade. Você consegue fazer uma analogia de planta com um ser humano assim... que são dois seres vivos, né? São seres vivos, né? E aí o solo, nós tratamos tão mal o solo, porque nós não vemos quem está lá. Se nós visse, porque são microscópios, mas se nós visse quem está lá, eu tenho certeza que nós ia tratar diferente. E o mais assim que eu vejo assim, que são seres que podem nos ajudar. E nós, até por falta de conhecimento, por ignorância, a gente acaba fazendo as coisas mal. Não que às vezes seja até propósito, eu falo que não é propósito. É a forma que nós somos recomendados, é a forma que nós aprendemos a fazer. E existe todo tipo de agricultura. Por isso que, digamos, tem muitos, não, meu pai me ensinou assim e acabou. É o resto da vida. É feijão com arroz, vai morrer feijão com arroz. Beleza. E vai viver, entendeu? Só que a dinâmica, por exemplo, você tem que olhar números.
Tem que olhar números, que nem você comentou. Não que é uma por eu mudança- fazer a parte dessa parte aí que eu não fico olhando números. Se eu não produzir, se não tiver um custo atrelado, os meus custos atrelados, vai chegar na hora a conta não vai fechar. É uma mudança cultural, né? Mas ali, por exemplo, a satisfação que eu assim tenho e que eu passo para vocês é esses resultados que eu vejo, sabe? Agora, não é assim. Eu percebi, assim, que quando eu comecei a usar mais esses manejos biológicos, eu comecei a tomar mais cuidado com as doses, que eu comecei a fracionar mais as doses, eu percebi que o crescimento da matéria orgânica foi mais rápida. Então, eu usei inúmeros procedimentos, usei tanto calcário, pó de rocha, o que você pensar eu tenho usado, boro, de todas as fontes eu tenho usado, calcário alternei também, fontes de produção, fósforo reativo, potássio reativo também de rocha, tenho usado, e estou analisando, eu não vou dizer, não posso falar assim, tal coisa é a melhor, tal coisa é melhor. Caso a caso tem que ser estudado. E por que precisa? Precisa continuar fazendo análise química, tem que fazer essa agricultura de precisão que nós aprendemos a fazer, tem que fazer. Só que o que nós temos hoje na mão? Nós temos várias fontes. Podemos usar fontes de origem química, podemos usar fontes de rocha também. Elas são mais lentas na liberação, são mais lentas, mas você pode usar. Então, é uma ferramenta que vem também. Quem vai ajudar ali nessa parte desses minerais que são de rocha são justamente os micro-organismos, né? Só que o processo deles é um processo mais lento, não é tão rápido quanto... Mas eu posso usar um pouco do químico, eu posso usar um pouco da rocha Cada também. coisa fazendo o seu trabalho. Exatamente, entendeu? Então, tem como eu fazer esse ajuste e organizar essa parte aí, né? Eu quero fazer uma pergunta para a gente começar de novo, né, Russo? Como é que foi a infância do Martin aí, cara? Que teve sempre em Maracaju, veio de fora para cá. Não. Conta um pouco como foi a tua infância. Já teve experiência com agricultura na infância? Uma infância meio raiz? Como foi? De certa forma, sim. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Ijuí. Conterrâneo do pai. Minha mãe também é de lá. E daí, na época, meu pai era mecânico, dava muita assistência na parte de agricultura. E aí depois ele foi morar lá chama granja, não é fazenda que nem aqui, mas é granja agrícola, né, que produção de grãos. Aí a minha infância foi meio que nessa propriedade. Meus avós são colonos lá no sul, pequenos produtores eram na época. E aí a gente se criou nesse meio da agricultura, né? E aí na época até eu quis fazer agronomia, mas não tive condições financeiras. E meus pais também não tinham, a faculdade era só... diurno e Santa Maria, na época lá é Santa Maria e Passo Fundo, Porto Alegre, né? Então, aí eu trabalhei no comércio, trabalhei também na metalúrgica. Logo novo, com 16 anos, já comecei a trabalhar. Mas eu sempre tinha um sonho de mexer com agricultura. E tinha um sonho de ir para o Mato Grosso, mas nunca não conhecia e só, tipo assim, é um sonho, né? E aí, na época, a gente foi para Brasília, Lusiânia, e tinha já estava começando a agricultura lá, e aí nós acabamos vindo para Maracaju e começamos a trabalhar aqui. Trabalhávamos numa fazenda, trabalhava de funcionário, e aí, daí para frente, entramos na iniciativa privada e aí o bicho pegou, né? Aí as contas grandes veio. Mas aí o bicho pegou. Conta aí como é que foi a primeira vez que vocês plantaram uma lavoura de Vocês vieram com quantos anos você tinha quando vocês vieram pra cá, Martin? Agora você me pegou. Eu devia ter, acho que uns 24 anos, por aí, 23, 22 a 24 anos mais ou menos, né? Novão. Como é que foi a primeira lavoura que o Martin plantou aí? Como que foi?
A primeira lavoura que eu plantei na época foi arroz. Porque eu peguei uma área de abertura e aí nós plantávamos arroz de sequeiro, né? E aí eu plantei uns 4 anos arroz. Plantava 1 ano arroz, o segundo ano, daí depois partia para o soja, né? O arroz, alguns anos tive sucesso e outros também não, né? Mas ele acabou meio que me viabilizando, né? E aí depois aí foi para o soja, né? Aí você tem aquela expectativa da primeira lavoura sua, tal, chuva, colheita. É adrenalina pura, né? Você fala que a metade dessa gurizada que usa droga, se plantasse lavoura, não usava droga. Não precisava. Com certeza, viu? Ia ficar acordado sem precisar. Fica noiado sem usar. É muita adrenalina, não precisa usar nada, né? Muita adrenalina, viu? Não precisa nem ir pra balada pra ficar a noite inteira acordado. Porque daí é chuva, é geada, falta de chuva, né, cara? Boleto chegando. E falta de dinheiro também. O que te preocupa mais? Chuva ou falta de chuva? Muita chuva ou falta de chuva? As duas. Não, mas uma tem que ser mais que a outra, não é possível? Olha, a chuva só me preocupa na hora da colheita. Chuva em excesso na hora da colheita, porque já perdi produção. Teve um episódio aí que uma áreazinha que nós arrendávamos em Guia Lopes, ela ficou sitiada, caiu 2 pontas e nós não tinha como tirar a produção de dentro, né? Um ano de muita chuva, né? Então é uma situação assim que quando começa de chover, sabe? E você vai pegando experiência, né? Tipo assim, um dia de chuva é legal, 2 dias é mais ou menos legal. Terceiro dia de chuva não é tão legal assim. O sorriso já começa a diminuir. 4º dia de chuva, quando que vai parar de chover? Aí começa a inversão, né? E aí aí acontece, dá as invernadas de 7 dias, de 12 dias, já deu, sabe? Eu lembro assim, Então, quando a cultura está na fase vegetativa ou reprodutiva, ela tolera, mas não é muito legal, porque o sol, ela precisa de sol para fotossíntese, né? Então, tudo que é demais faz mal, né? E a seca é outra, que nem nós tivemos no ano passado, né? Tivemos regiões aqui em Maracaju, teve a questão do milho safrinha, que foi afetada, e soja também. Teve regiões normais, mas teve regiões assim, muito fora da normalidade, né? E eu mesmo passei assim, eu nunca vi, eu não recordo assim de um ano tão escasso de chuva para minha região como foi o ano passado. Ô Marte, dentro dessa tua experiência, persistência dentro do negócio, cara, eu vou fazer uma pergunta meio cabulosa aqui para você. Como é que você sai do cara picareta hoje, cara? Porque assim, ó, você sabe que nesse mercado de químicos e biológico e tudo que tem aí, porque assim, ó, todo produtor que vem aqui, a gente fala que o cara vai numa feira, ele entra produzindo 30, sai colhendo 60, 70, lá na ponta tá com 90, né, cara? Passa isso que vai dar 5 sacas a mais. Passa isso que vai dar 10 sacas a mais, cara. Como é que você... Uma boa pergunta, cara. Isso aí é a sensação nossa de ir num showtech ou de ir num evento voltado para a agricultura. Os argumentos de venda hoje são muito fortes, são muito tentadores, né? Precisa ter um olhar bastante técnico. Agora, em relação a produtos, eu, por exemplo,
Olho bastante, por exemplo, o que é filtrado através da Fundação MS, que existe uma certa... Um aparato técnico, né? um trabalho em cima, né? Mas mesmo assim, eu faço assim muito... Quando eu uso o produto, eu faço análise foliar, que nem eu comentei. Eu faço, dependendo do produto, eu faço análise de solo química, se for um produto aí para um granulado, para corrigir alguma deficiência, sabe? Eu não jogo e vou correr, eu vou ir pescar, sabe? Eu jogo e faço análise, eu comparo, sabe? Se eu ver que não dá certo, O ano que vem não repete. já não uso mais, sabe? Então, e é uma coisa que precisa ser feita. E a agricultura, por exemplo, existe muito produto, existe muito milagre, só que um fator que você tem que conhecer o teu solo, por isso que eu falo que é fundamental nós fazer as análises químicas de solo. A agricultura de precisão, a maioria acredito que faz. E você tendo esses dados na mão, você vai ser mais assertivo e mais preciso na aplicação do produto e no resultado também, com certeza que ele vai ser um resultado, não é assim matemático, mas aonde tem deficiência, se você colocar um produto bom, você vai ter resultado, né? É assim, ó, por exemplo, vamos pegar um produto foliar, né? Adubo foliar, né, cara? É uma coisa que era nova para mim há uns 10 anos atrás, né? E daí, tipo, eu sou da mecanização agrícola, né, cara? Eu trabalho diretamente com o resultado, que é a colheita, né, Sim. cara? Mas a gente tá todo dia ali, né, cara? Com o gerente da fazenda, com Sim. o cara que faz a aplicação. E aí chegava os caras para vender o adubo foliar. Eu nem me recordo quando que saiu o adubo foliar, mas eu sei que era uma época que estava bem forte, bem latente. Aí chegava o cara para vender o adubo foliar. Ele dava explicação, às vezes a gente tava junto ali. Não, cara, tem que passar, porque o adubo foliar, né, cara, ele vai fazer absorção pelas folhas, tal, não sei o quê. Beleza. O cara passava e aí, tá, mas a planta vai ajudar no estresse, coisa, cara, era uma coisa linda de ver, assim, sabe? Falei, rapaz, faz sentido mesmo, cara. Eu pensava na minha cabeça, eu ouvindo o cara, falava, rapaz, até hoje que eu vou comprar esse negócio, cara. Vou passar em mim. Porque assim... Não, porque assim, ó, Thiago, o cara era muito convincente, cara. Sim. Aí, beleza. A explicação técnica dele, tal. Falava a questão da fotossíntese, tá? O cara passava o adubo foliar, cara. E aí, tipo assim, 5 sacos a mais. E aí, chegava perto da granação, ia contar coisas que não chegava naquilo que ele falou. E daí o cara falou assim, cara, mas não choveu, né? Daí... Cara, você vai fazer o quê, cara? Realmente não choveu, entendeu? Aí o cara fala assim, não choveu, beleza. Aí tá, outra situação, dentro dessa mesma propriedade, eu no barracão. Choveu demais. Daí tá, aí beleza. Cara, não tem, tipo assim, não tem como se defender do cara. Não. Ou choveu demais, ou não choveu... Ou, aí, tipo assim, choveu o ideal. Cara, que hora que você passou esse adubo foliar? Eu passei de manhã. Não pode passar de manhã. Tem que passar meia-noite. Não é uma verdade isso? Bem, isso aí. Não, eu concordo plenamente. Eu coloco assim, por isso que eu falo que nós precisamos ser muito técnico e acompanhar através dessas informações. Então, se eu estiver bem informado da situação do meu solo, eu sei das necessidades dele. A planta, ela come pela raiz, ela não come pela folha. Esse é o primeiro passo. Lá tem. Se eu soubesse dessa, eu tinha falado. Agora, o seguinte, existe algum fundamento na questão de fazer foliar? Existe. Só que aí a coisa é um pouco mais complexa. Por quê? Eu tenho usado produtos nesse sentido, que são as multiplicações dos micro-organismos, ao mesmo tempo junto com nutrientes. O que eu faço através dessas aplicações?
o que eu consigo através dessas aplicações? Eu não consigo nutrir a planta. O que eu consigo? Eu consigo estimular. Cara, aí muda. Então, você vai estimular hormonalmente, você vai estimular a planta, porque a planta é que nem eu falei, às vezes ela pode estar estressada, às vezes ela está cansada. Você consegue estimular ela. Agora ela vai comer esse produto que você está botando na folha? Não, ela vai buscar lá no solo. Então, existe assim, só que o que o pessoal põe para nós, as possibilidades e os ganhos assim chegam a ser absurdos, né? E por exemplo, a deficiência que eu tenho num dos meus talhões não é a mesma do outro. Imagina a diferença dos meus talhões para o do vizinho. Porque está tudo relacionado a histórico de que cada um fez nos anos passados, entendeu? Então, a situação que tem de solo, de fertilidade, é resultado do que eu fiz no passado. Se eu joguei calcário, se eu joguei gesso, se eu joguei KCl, se eu joguei fósforo, se eu só vim mochibando, eu só vai estar com mochibagem ali, cara. Então não tem. Aí você vai querer tirar o que do que, entendeu? Aí o outro que jogou demais tá super saturado ali, também não tá colhendo bem, porque tem demais, entendeu? E às vezes tá no perfil de 0 a 5, não tá lá nos 20, nos 40 que deveria estar. Entendeu? Então, aí o cara chega, não, tem que passar um Iveca, tem que tombar e sair tudo lá para baixo, o cara vai lá, tomba. Outro tombo, cara. Entendeu? Então, ideias é que não falta, né? Agora, os resultados, cara, os resultados Então, por isso que eu vejo assim que é muito técnico, cada vez é mais técnico, tem que ser observado, tem que ser cuidado, né? Mas tem tudo para dar certo. Marte, cara, eu quero te fazer uma pergunta aqui, na verdade, vamos entrar em umas perguntas que são nossas aqui do café. Você sabe que isso aqui vai estar gravado enquanto tiver internet, né, cara? Você é um cara que já tá manjando de internet aí bastante, né? Por causa do filhão, né, cara? Tá ligado aí nas coisas. Então, assim, enquanto houver internet, esse episódio vai estar gravado no YouTube e onde for aí. O que você diria para o eu do futuro, para o Marte do futuro, daqui 10, 15, 20 anos, ou para os seus netos, quem sabe vão assistir aqui, né? Tem um podcast que meu avô foi lá, tal. O que você diria para o eu do futuro, para quem está começando na agricultura, para quem está na agricultura, que conselho que você daria para o eu ou para quem vai assistir isso aqui daqui 20 anos? Eu vejo assim, tudo e com muita rapidez está em constante transformação. Então, tanto o nosso dia a dia, tanto a nossa relação entre nós e sociedade, ela vem numa evolução. Essa própria ferramenta que nós temos hoje, que é a internet, essa possibilidade de troca de informação muito rápida hoje, ela está acelerando muito esse processo. E o que nós estamos fazendo, por exemplo, hoje, daqui 1 ano, daqui 2 anos, na agricultura, ele vai mudando, vai se alternando, né? Só que tem alguns princípios que não mudam, entendeu? Muda-se a mecanização, muda-se a informática que está sendo usada também na agricultura. Mas alguns princípios, eles vão continuar sendo os mesmos, né? E eu vejo assim que o solo é o nosso bem maior. Principalmente do agricultor, e se tu for pensar, do universo, porque todos nós dependemos do que nós estamos produzindo no solo, né? Que é o nosso alimento, é o alimento nosso de cada dia, né? Então, nós precisamos olhar com outros olhos, temos que dar mais atenção, e que eu vejo assim que é fundamental, até por
sobrevivência como espécie, entendeu? Eu penso assim, tudo que eu faço, eu tento fazer pelo melhor, e se às vezes o resultado não foi o esperado, eu vou tentar a próxima vez fazer melhor de novo, tentar aperfeiçoar mais ainda, entendeu? Então eu acho que isso é um princípio, uma forma de se pensar que a maioria poderia partir desse princípio, porque o que fica vai ficar para os nossos filhos, ficar para os nossos netos, que nem você falou, para o futuro, né? E o que eu não pude fazer, que nem eu não pude estudar, hoje eu estou tentando dar esse estudo para o meu filho, para minha filha. Eu quero um ambiente bom para eles. Eu quero que as coisas melhorem, se aperfeiçoem. Eu quero o bem dos outros, eu quero o bem das pessoas, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que pensar no ambiente que nós temos e no ambiente que nós vamos deixar para os outros, né? Poxa, muito legal essa reflexão, cara. Muito legal mesmo. Verdade. Acho que eu já vou emendar outra, ó. Eu posso fazer uma antes? Claro. Quem que vai falar não, né? Como Não, eu vou dizer que não? Você acha que eu vou arrumar confusão com um cara desse tamanho? Martin, antes nós estávamos falando sobre a questão do alicerce, né? Na agricultura é o solo, né? E na sua vida, quem que são os alicerces? Ou quem ou quais são? Na minha vida é Deus, pátria e família. Eu acredito, em primeiro lugar, eu acredito em Deus, porque é um ser superior, alguém nos momentos mais difíceis da minha vida, eu acredito que todos têm enfrentado e enfrentam momentos difíceis, eu vejo na natureza a presença de Deus. A perfeição da natureza, a minha perfeição do meu corpo, da minha saúde, tudo, eu vejo a perfeição que o ser humano a perfeição que a natureza às vezes, nessa corrida pelo progresso, pelo dinheiro, a gente acaba não vendo muito detalhe, muita coisa assim, né? Então, qual que foi outra questão que você me colocou? Não, só os alicerces. Os alicerces. Então, que nem eu falo em pátria, por quê? Pátria. Porque eu quero deixar algo para quem vem depois. Eu não quero ser um ser, vamos dizer assim, que degrada as coisas, que só se aproveita das coisas, que só desgasta as coisas, que só quer se aproveitar. Eu quero viver, mas eu quero dar continuidade à vida, que não é só minha, é outro que vai vir, entendeu? Então esse faz parte do alicerce, sabe? E família é base de tudo, cara. Eu vejo assim que nos momentos difíceis aí, a família é o porto seguro, né? Então, são coisas assim que eu vejo que fundamentais, né? Você pode viver da forma que você quiser, você pode fazer as suas escolhas, eu não sou assim, não tenho nada contra ninguém, né? Mas são valores que eu prezo, sabe? E luto por eles, né? É muito difícil, eu falo para você que é muito difícil, mas acredito no Brasil ainda, acho que nós somos uma grande nação e tem muita coisa para ser feita e muita coisa para ser explorada, né? Mas que nem eu sempre falo, eu acho que nós temos que explorar, mas não degradando. Então a exploração, tem como nós fazer uma exploração sem nós degradar. Então isso aí que eu vejo, sim. Legal, né, cara? Legal, muito, muito bacana isso aí. Vindo do agricultor, né, cara? Deixando bem claro aí pro pessoal que o agricultor ele tem uma consciência de conservação, né, da natureza, né? Muito legal ouvir isso de quem está trabalhando com a terra há mais de 30 anos, né? Ter essa consciência, né? E ainda depois de não estar mais aqui, continuar deixando esse ensinamento para os seus filhos, para os seus netos, né? Para quem vai ficar, né? E já pegando também esse gancho aí,
qual que seria a sua frase aí na tua lápide aí, depois que você se for? O que você deixaria lá na tua Eu frase? já tô matando os caras aqui. Não, eu não tô matando. A morte é uma coisa que todo mundo vai ter que passar, mano. Calma, cara, calma. Felizmente, É é uma certeza, né, cara? Então, todo mundo deixa uma frase escrita ali. Qual que seria do Martin Vange aí? Conserve a natureza. Aqui a matéria orgânica é 8. Essa foi boa. Legal. Eu não cheguei a pensar nessa possibilidade. possibilidade. Tá vivo, né? Se não pensar em contra mim, vai ter que deixar que os outros escrevam. É isso aí. A ideia da gente é viver eternamente, então... Eu não tenho, assim, uma frase. Eu penso, assim, que nós precisamos ser menos egoístas. O sistema em si, o capitalismo, vamos dizer assim, de certa forma, faz com que nós nos comportamos muito, muito de forma egoísta. E nós temos que olhar mais para o outro, nós temos que saber que o ambiente pode ser compartilhado, o sol pode nascer para todos, entendeu? Porque tem uns que parece que o sol é só deles, sabe? Então, eu vejo essa parte aí, entendeu? E a partir disso aí, eu acho que seria mais tranquilo até a convivência, sabe? Então, eu vejo nesse sentido aí. Eu não teria, assim, uma frase... Dentro da agricultura, por exemplo, a minha luta... Até assim, falando rapidamente, então, vamos lá. Por que eu entrei nesse negócio de matéria orgânica? Comecei a observar. Quando eu fiz agricultura de precisão nos primeiros vezes, eu achei que quando eu fosse fazer essa agricultura de precisão e eu fosse ter os dados das deficiências e químicas do solo, eu ia ter o checklist da coisa. Eu ia estourar na produção, ia resolver todos os problemas, estourar na produção. E aí depois, aí foi ano, eu joguei, não tinha nem estrutura, nem equipamento para jogar em taxa variável, eu demarcava, limitava as áreas, delimitava as áreas, jogava mais numa, menos noutra, e fui começando até a comprar o equipamento, até comprar um GPS, e aí foi indo, tá? Até eu chegar. Mas depois eu estava jogando já em taxa variável, e os produtos os melhores, e o que era recomendado, e resultado... Aí eu comecei a olhar mapa de colheita, mapa e as áreas químicas, a análise química e mapa de colheita, e eu comecei a perceber que necessariamente onde é que estava melhor quimicamente, os lugares de maior fertilidade não eram os lugares que mais estava produzindo. Através do mapa de colheita eu constatei isso aí. Aí eu pensei, mas por quê? Aí comecei a olhar o que era o nutriente que mais tinha nos lugares que mais estava produzindo. No mapa de colheita, não no mapa de fertilidade. Você vê que há controvérsias, né? Você pega um mapa de fertilidade e você olha, o lugar mais fértil é esse aqui. Aí você vai lá e colhe e quebra a cara. Senão lá produziu mais, mas por quê? Aí eu comecei a observar que os lugares que eu mais produzia era onde é que tinha mais matéria orgânica. Ali que me chamou a atenção. Aí eu olhei mapa pensei, bom, esse aqui é o mapa lá da nossa área. Vamos ver a mapa do vizinho lá. Fui ler o mapa do vizinho lá, comecei a olhar em cima lá. Mas onde é que? Mapa de colheita. Onde é que produziu mais? Olhava lá, matéria orgânica bem maior, né? Aí que me despertou esse interesse, que eu comecei a ver que não era só precisa ter o equilíbrio entre os nutrientes precisam estar lá. Agora, o que dá o up da produtividade é a matéria orgânica. E nós entramos nessa pergunta, qual seria a sua frase da lápide? Então... Eu sei outra. Nunca usei químico. Não passou nada para a tua mente deixar uma mensagem, não dentro da agricultura, dentro do teu conceito de vida. Alguém que vai estar lá, vai passar lá e vai ler, poxa, ali estava o Martin Vange, o Vanze, o que ele deixou escrito para nós aí?
Difícil, né, pensar, né, cara? Difícil, é muito... Complexo, né? Chega a ser complexo até. Eu vejo assim a persistência, fé e determinação. Legal aí, ó. Sabe por quê? Isso aí abrange tanto na vida profissional como na vida social, entendeu? Vocês podem ver que, vocês vão ver que no dia a dia da gente tem coisas que acontece que a gente não espera, isso aí no profissional, em todo sentido, entendeu? E tem horas que, às vezes, que tipo assim, a gente quebra a cara, sabe? Então, o que eu falo assim é que a gente tem que retomar, parar, para tomar o sentido, vamos dizer assim, vamos dar uma chacoalhada e aí vamos repensar. Bom, eu errei isso, eu fiz, não, realmente, eu avancei demais aqui, isso aqui eu não vou fazer mais, eu vou mudar a minha atitude. Então, você consegue se corrigindo e você consegue melhorar, sabe? Então, eu acho que sempre tem uma oportunidade e aí tem que ter persistência, porque você vai ter que fazer tudo de novo. Você tem que ter fé, porque você tem que acreditar. Se você não acreditar, você não vai para lugar nenhum, entendeu? E o sucesso, ele vai ser o resultado. O sucesso é consequência. Nós não podemos buscar o sucesso como um resultado fatal. O sucesso ele vai ser consequência da persistência, da fé e do trabalho, né? Puxa vida, cara, que legal. Isso que ele não fez plano para falar isso, né? Sabe, essa pergunta surgiu para mim, eu trouxe aqui pro café, numa conversa com a minha esposa, que não é uma conversa muito boa de ter essa conversa, mas... A esposa, ele tava querendo matar ele. Não. Provavelmente no dia de hoje, sim. Mas a gente não faz plano para morrer. Não. E eu cheguei, conversei com ela e falei, olha, fiz isso, isso, isso e isso. Se amanhã eu não tiver mais aqui, ela disse, por que você está falando isso? Não quero falar sobre isso. Eu falei, nós precisamos conversar sobre isso enquanto eu estou vivo. Depois que eu morrer, não tem como conversar comigo. E aí não. Você vai ficar como? Você vai ficar desamparada? Porque na minha cabeça, né? De eu não estar mais aqui, eu não posso deixar elas desamparadas. E aí foi uma conversa bem difícil, né? De ter essa conversa, né? Porque, poxa, envolve esposa, filhos, né? Todo um planejamento que você tem de querer ver os seus netos. É uma coisa muito difícil de falar. E aí eu comecei a pensar nisso. E aí conversei, nós fizemos juntos esse planejamento. Depois ela acabou entendendo, né? Não no mesmo dia, né? Mas alguns dias depois. Ela acabou entendendo, amadurecendo a conversa, que é uma conversa difícil de ter. E eu falei, caramba, meu, eu não pensei nisso, cara. O que vai estar escrito lá na minha lápide, lá, né? Acho que eu vou levar essa pergunta pro café, cara. Vamos ver o que o nosso convidado fala. E uma bela de uma reflexão, cara. Sim. Que você fez aí. Sim. Legal. Eu acho que essa pergunta vai ficar contigo depois que você sair aqui do café. Já trabalhou. Eu acho bacana. A reflexão, quando ela faz pensar, é que nem esse bate-papo que a gente está aí. Já estamos mais de hora conversando aqui e a conversa flui. E a gente, tanto eu desenvolvo conhecimento quanto vocês, entendeu? Ao eu ser confrontado, eu estou desenvolvendo conhecimento, entendeu? Então, é uma dinâmica boa, é uma dinâmica legal, né? E eu fui confrontado esses dias com uma pergunta que eu até comentei antes pelo meu filho, né? E sou confrontado meio que diariamente, sabe? Então, engana-se quem pensa que a pior fase de a gente criar os filhos é quando são pequenos. Essas são e a parte de trocar fralda e de limpar, né? Ou acordar à noite, às vezes cansado, e eles botando a boca para rasgar lá, que a gente não sabe nem por que estão chorando, sabe? Então a gente acha tão difícil, né? Hoje eles sabem falar, sabem conversar, e a gente é enquadrado toda hora e questionado, e a gente
e eles são super atualizados, vamos dizer assim, não em conhecimento, não em experiência, mas nessa informação que hoje ela anda assim a 1000 por hora, né? Então, nós somos confrontados diariamente, né? Isso aí faz a gente trabalhar, né? Até às vezes, assim, nessa loucura que eu falo, que é o nosso trabalho, porque a gente sai de manhã e chega à noite em casa e sempre correndo, e parece que correu pouco ainda, sabe? E desgastado fisicamente, emocionalmente, e aí vem os filhos, aí tem a esposa para a gente conversar, e às vezes não consegue nem conversar bem direito. Bem-vindo ao meu time, né, cara? É o desafio da vida, né, cara? Faz parte desse... É a dinâmica. É a dinâmica da vida, né? Então, puxa vida, ô Marte, cara, você trouxe coisas aqui para nós aqui que realmente eu vou levar comigo pro meu dia a dia do agro, né, cara? E eu até, antes de você fazer esse adendo aí, eu até falar aqui com o Thiago, que legal que é o café, né, cara? Essa troca de experiência aqui, cara, de ouvir um cara com 30 anos de agricultura, o cara vir aqui falar que aprende com a gente. Entendeu? Sendo que é o contrário, né? Nós estamos tendo uma aula aqui, né? Eu tive uma aula hoje, tá louco? Hoje eu tive uma aula gratuita aqui. Eu fico muito feliz, cara, por isso, assim, sabe? Ter essa troca de experiência à mesa, né, cara? Até a gente falou no café da manhã que a gente tomou no último sábado, né? Não sei se foi nesse último sábado ou no outro. Que a mesa, né, ela traz essa... Puxa, aqui a gente tá sem celular, aqui a gente não tem televisão, você tá dando o seu tempo para nós, né, cara? Um tempo de qualidade. Que é raríssimo, inclusive, né? De mesa, verdade. Entendeu? Ela traz essa paridade, essa igualdade, né, cara, da mesa aqui no diálogo, né? Você fala, a gente te ouve, e aí um de nós aqui fala, você para ouvir, cara. E esse tempo que você tá dando para nós, ele não vai voltar mais. Não. É único, né? E quando você entende que o tempo ele é único, cara, vira uma chave dentro de você. Fala, poxa, caramba, esse cara tá dando o tempo dele para mim aqui. E que privilégio, porque nunca mais vai voltar esse tempo. Não tem como comprar esse tempo. Falar assim, não, vou colocar aqui 5 bitcoins, vai voltar o tempo. Não tem. Eu vejo assim, hoje ainda eu falei para o meu filho, para você ter assim, que nem você falou em tempo, a preciosidade do tempo. Eu, por exemplo, eu acho assim, que nem eu vejo na idade, tipo aí que essa geração tá hoje, por exemplo, mas no meu tempo também não era diferente, né? Mas eu vejo assim, como você queima um tempo, às vezes ali, jogando, não sou nada contra quem joga, né? Mas às vezes jogando, assistindo, às vezes... Série, né? Coisa que não tem assim, às vezes assiste. É um tempo, cara, que você tá perdendo. Cara, você podia fazer... No bate-papo... Fazer tanta coisa, sabe? Então, assim... mas o tempo, cara... E nós temos nosso relógio, ele é um cronômetro, né? A contagem agora já é, vamos dizer assim, regressiva, né? Entendeu? A gente não se toca. Nós temos na cabeça que nem quando você confrontou com essa pergunta, o que você vai colocar na sua lápide, você... Putz! que eu vou soltou o botão. Só que agora eu já vi, cara, eu tô com cronômetro. Rapaz, eu vou sair mais doido daqui. Quer aproveitar mais o tempo, cara. Acelerar, cara. Um determinado tempo da sua vida, você vai ter o quê? Menos tempo. Né? E na verdade, assim... que nem fala quando chega no aniversário, né? Mais um ano ou menos um ano? E eu até comentei esses dias com minha esposa. Eu comentei para ela assim, eu quero viver... Não é loucura, mas eu quero viver intensamente. Então, o que é viver intensamente? É fazer o que eu sei fazer da melhor forma possível. Tudo que eu fizer, eu vou fazer de coração, quero fazer bem feito, quero viver
aquele momento assim, Como se fosse o único. e tipo assim, e viver a verdade. Eu quero viver a verdade. Eu não quero, tipo assim, hipocrisia, demagogia. Isso aí para mim não não quero pompa, eu não quero muito esse negócio. Eu quero viver o momento, aquilo ali é uma realização assim. Se você conseguir viver assim, cara, rapaz, você vai chegar de noite e você vai deitar, a hora de descansar, você vai desmaiar, sabe? Porque você viveu todos os momentos e aquele momento é a hora de dormir. Aí você vai dormir também, porque você viveu intensamente, entendeu? E o outro dia, se amanhecer o outro dia e você estiver vivo, cara, vamos lá, cara. É o outro dia que está começando e vamos lá. Então, vamos caprichar de novo, cara. Vamos ver o que eu sei, o que o Martin sabe fazer de melhor. Vamos lá, vai fazer, cara, entendeu? Então, e isso é que nem você na sua profissão, eu tenho certeza, que nem cada um de vocês na profissão, né? A hora que vocês forem fazer isso aí, a realização de vocês vai ser melhor, sei lá, eu acredito que o dia vai ser melhor, né? Às vezes parece coisa banal para o outro. Pode ser até banal, mas para você aquilo ali é interessante, sabe? E por isso que eu falo assim, eu acho que se a gente fizer as coisas de coração, tudo seria melhor. Com certeza. Nosso ambiente seria melhor, né? Com certeza. Fui numa palestra do Alex Borne, é um palestrante aí, se não me engano, foi até na fazenda do Agostinho lá uma vez, ele estava lá, que ele fala assim, o momento é o momento, depois que passou o momento já não é mais o momento. Não fazia muito sentido, cara, aquilo, eu falei, caramba, antes do momento não é o momento e depois do momento já passou o momento. Eu falei, cara, que doideira, né, cara? É básico, né? E daí ele falou assim, então, viva o momento. Cara, depois fui refletindo, né, cara, e é isso mesmo, cara, eu acho muito legal isso aí. Tão simples que a gente esquece. Que a gente acaba, às vezes, não entendendo de tão simples que é, né? Verdade. Netão, cara, lança braba aí então, mano, pro Martin. Martin, chegou o momento final aqui. É o checkmate? Essa é a pergunta. Cara, primeiro o cara falou de lápide. Aí o outro chegou o momento final. Vou matar o cara. Você diria pro seu filho. Se você ainda só lá. Pouco abre a porta ali, entra o cara com o caixão ali. Fiquei preocupado agora, cara. Tá repreendido, mano. Martin, essa é a pergunta mais importante, uma das mais importantes do café. Como a gente estava falando dos bastidores ali antes, a questão do podcast, da pessoa sentar na mesa e mostrar verdadeiramente quem ela é, né? Como você falou, no caso do presidente, né? Uhum. Então nós estamos aqui numa mesa olhando cada um, olhando o olhar, dando os olhos, conversando, dando o tempo de atenção, né? E é um tempo que é raro, que não volta mais. Sim. Né? E é por isso que eu te pergunto, quem é Martin Wanzer? Ele achou que não ia sair mais nenhuma pergunta difícil, né, cara? Você achou que ia acabar na lápide. Rapaz do céu. Cara, eu digamos assim, isso aí que eu tô passando para vocês é um pouco do conhecimento que eu adquiri em experiência, mas passo para vocês com muita humildade mesmo, porque amanhã eu posso estar pensando diferente também, entendeu? Porque a evolução está aí, entendeu? Então, eu preciso acompanhar a evolução, eu preciso ver o que está acontecendo e eu preciso estar antenado, né? Então, o Martin, ele é um cara que ele observa bastante, gosto de observar, eu estou atento e estou aberto para as novidades, apesar de já assim não ser uma geração das mais novas, assim, vamos dizer assim, né? Mas eu estou aberto para a evolução, entendeu? Eu estou acompanhando, eu entendo. Tem princípios, que nem eu falei para você, que eu não abro mão, mas vou tentar me adaptar dentro do possível para mim estar inserido dentro disso daí, né? Então,
Essa é a parte que eu busco fazer até hoje e vou continuar buscando fazer, né? Tá esclarecido? Tá. Essa pergunta Era difícil. Era cara. difícil. Pior que a da lápide. Thiago Tamioso, considerações finais do app aí. Cara, não, bom Thiago, demais. pelo amor de Deus, Thiago. Bom demais. Não, agora acabou. Não acabou as perguntas. Não, mas eu tenho mais um. Não, muito bom, cara, muito bom. Aprendi demais. Você vê, cara, a gente já trouxe o Alex, trouxe o André aqui, Luciano, que falamos de coisa muito técnica também. E é engraçado que se a gente trouxer todo mundo do agro aqui de Maracaju ou de qualquer outra área, a gente vai trazer, e cada pessoa que senta aqui e fala, a gente aprende uma coisa diferente, porque cada pessoa tem uma maneira e uma perspectiva de como vê o mundo para falar do que ela entende e do que ela faz. Foi muito legal. Eu não, se eu te conheci, eu não lembro se a gente conversou em algum outro momento, mas não tinha tido a oportunidade de conversar por tanto tempo assim com o senhor em outro momento. Cara, eu fiquei muito surpreso tanto da parte de conhecimento quanto da humildade e da sabedoria que você trouxe pra gente aqui hoje. Cara, foi muito legal. Você começou bem e terminou melhor ainda. Porque o que você trouxe no final aí, cara, me mexeu muito comigo. Essa questão que você falou da gente viver todo dia, não sei, não diria nem como se fosse o último, porque se a gente falar, vamos viver o hoje como Essa se fosse deixa o por último, Xandó, né? é como se, tipo assim, se a gente estivesse vivendo a espreita da morte o tempo inteiro. Não, e não é esse o ponto. Não é esse o ponto ponto. é viver Intensamente. intensamente. E assim, foi muito legal porque me botou num estado de reflexão muito grande isso aí. Porque muitas vezes o tempo vai passando e tem certas coisas que a gente acaba vivendo no automático. Sim. Né? Sim. E aí a gente se colocar no momento, como o Xandó trouxe, e colocar intensidade naquele momento e viver aquele momento de fato, é o que faz a vida valer a pena. Sim, e o dia vai ser melhor, entendeu? Então foi Esse muito legal, muito bom, muito obrigado por estar aí com a gente. Não, a luta, a luta ela é constante, porque a bagagem que a gente vai tendo é experiências, né? E muito legal, vamos dizer, não é mesa redonda aqui, é uma mesa retangular, mas é muito legal esse bate-papo aí. Eu acho que todos nós crescemos juntos, sabe? Com então certeza. Isso aí nesse sentido aí, eu sempre estou aberto para esse tipo de coisa e se eu puder colaborar, no que eu puder colaborar, eu sou companheiro, né? Opa. Osmar Neto, travou minha garganta. Tá com dor de garganta. Considerações finais do app. Então, pegando o gancho que o Thiago Tamioso falou, foram 2 aulas, né? Muita informação sobre agricultura sustentável, que eu já esperava isso, nada menos do que isso. E essa questão também dessa aula agora de sabedoria que você trouxe para nós aqui, uma pessoa que tem vivência, que já passou por várias coisas, né? Intempéries, negócios já, né? Desesperos, N coisa aí, que eu sei que foi um ciclo que foi difícil. Uhum. E trazendo agora uma pessoa que passou por tudo isso, e trazer essa questão da conscientização do ser humano, do que o ser humano é, o que significa, do tempo, nessa questão de família, de pátria, né? Pô, pátria, cara, falou, nossa, acredito no nosso país, cara, olha só que coisa que nós estamos trazendo de volta, que nunca mais teve isso aí, do patriotismo do Brasil. Verdade. Né? Então, isso aí são coisas que não tem preço. Eu achei que a primeira aula foi boa, a segunda, então, foi uma reflexão aqui que não é só questão da lápide, não. A gente sai daqui também pensando, ruminando no que nós podemos fazer de diferente para ter um amanhã melhor. Marte, obrigado aí pela sua presença, viu? Agradeço. Valeu. Obrigado a vocês. Marte, cara, se eu fosse te definir uma palavra hoje, que após esse bate-papo, a palavra seria resiliência, né? Sim. Cara, dentro do seu contexto de trabalho e família, né? Trouxe essa palavra, para mim, te define muito bem, né? E essa dinâmica sua de trabalho dentro da agricultura sustentável, não pensando só nos seus ganhos, que é importante, claro, e justo, mas em deixar um legado, não só para os seus filhos, para os seus descendentes, mas um legado no solo, cara. Entendeu? Algo que vai virar a canoa, não lutar contra a natureza,
veneno, que também não sou contra o uso de veneno, Sim. entendeu? Precisa usar. Mas você virar a canoa, cara, quando você falou, eu vou virar a canoa ao meu favor, eu vou usar essa microbiótica, vamos dizer aqui, do solo ao meu favor, né? Isso fez muito sentido para mim. Então, dentro de toda essa dinâmica de agricultura, você não quis simplesmente cumprir um protocolo. Você quis, dentro disso, encontrar uma outra maneira de trabalhar. E existe N maneiras. E quem faz isso? Uma pessoa resiliente, pessoa que se reinventa o tempo todo, né, cara? Então são 30 anos dentro disso, né? E aí, como os meninos disseram também, fui agraciado com Deus, né, para trazer essas perguntas que nos ajudam a refletir e nos tornar pessoas melhores, né, cara? A intenção não é apertar o nosso convidado e deixar o cara constrangido, mas a intenção é pensar o que ele pensa nesse sentido aqui, o que eu posso aprender com ele, o que os nossos ouvintes vão aprender com essa... E, cara, conselhos valiosíssimos para a vida. A Bíblia diz que na multidão de conselhos, lá em Provérbios, que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, hoje nós estamos extraindo de um cara que tem uma vivência legal e trouxe para dentro da mesa do café muita sabedoria. Muito obrigado. Aproveitando até teu gancho, eu falo assim que o que você... a resiliência é um termo assim que impera bastante agora, de uns tempos para cá, na agricultura para mim. Porque essa condição, por exemplo, de solo que eu estou tendo, em resumo, aí está a palavra-chave. Eu estou criando um solo resiliente. Você resumiu, você fez uma conexão com a vida, mas eu estou fazendo essa conexão agora com o solo. E o solo, por exemplo, quando ele é tratado com cuidado e com atenção e com carinho, por exemplo, você vai criar um solo resiliente. Então, o que vai acontecer? Que nem eu falei aquela hora. Numa situação ou de muita seca ou de muita chuva, ele vai se superar. Vai resolver todos os problemas? Não. Ele vai enfrentar a seca? Vai. Ele vai sofrer? Vai. Ele vai ter problema com enchente? Vai. Só que se ele tiver cobertura boa, não vai levar os nutrientes embora, não vai isso, não vai isso, não vai isso, não vai aquilo. Se ele tiver cobertura boa, vai segurar mais umidade, a planta vai ter uns dias mais de prazo para enfrentar a situação. Então você cria uma situação de resiliência. E dentro por exemplo, na atividade, não é que se você for um vendedor, você vendeu 50 mil, vamos dizer que você vende 10 mil por dia, daí tem um dia que você vendeu 500 mil. Aí você empolgou. Só que aqueles 500 mil foi um dia. Os outros vai ser 10 de novo, às vezes, sabe? Então, é a média. Você sempre tem que pensar na média, né? Você na tua atividade também, aí tem épocas que você revisa 30 máquinas, tem épocas que tu revisa 5, entendeu? Então ela tem as oscilações, entendeu? E por mais que você tenha, por exemplo, um calendário, aí num ano você revisou 50 máquinas. Aí tu acha que o outro ano vai revisar de novo. Quando vê, não revisa. Quando vê, acontece uma situação econômica e financeira que diminui para 30, que diminui, e você vai ter que se ajustar. Entendeu? Então, todos nós estamos nessa situação. O nosso dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer, entendeu? Mas o bom é que nós somos racionais, temos a inteligência, de certa forma, né? E a gente consegue daí organizar, estruturar, planejar para passar essa situação, né? Então, e ali que está, por isso que eu falei aquele momento lá que a gente tem que ter persistência, né? Tem que ter fé, né? Porque aí você vai superar esses momentos aí, entendeu? Legal. E aí vai embora, depois vai embora. E cada vez, quando você... O bom de tudo isso, que cada dificuldade que nós passamos, nós somos que nem o ouro. Isso que nós temos que pensar.
Quanto mais eles queimam nós, quanto mais eles esquentam nós, mais apurado nós vamos ficando, entendeu? Então esse é o pensamento. O processo é doído, é dolorido? É difícil? Mas você vai se tornar um cara melhor. Só não vai ser melhor se você não quer, né? Agora, tem tudo para se tornar um cara melhor. Por quê? Pela experiência, né? Entendeu? Você vai ser mais pontual, você vai ser mais preciso, você vai ser mais justo, né? Puxa, legal, cara. Eu dei risada porque eu sou o cara que chega atrasado. E hoje eu cheguei no horário, o portão trompou em mim. Eu não te reconheço, né? Ele nem reconheceu que eu cheguei na hora. Eu não te reconheço, é bom demais. Marte, curtiu? Tá com a gente aí no episódio? Legal. Quem quer te encontrar nas redes sociais aí, como é que faz? Só nas redes originais. Tem Instagram? Não, eu no Instagram não sou muito... Nem Facebook? Facebook e o WhatsApp, né? Cara, você tem que estar nas redes sociais aí, cara. Esse conhecimento teu aí é conhecimento de milhões, né? Não, Tamioso? Com certeza. Verdade. Esse conhecimento teu aí, cara, tem que vir... que a atividade, por exemplo, e o dia a dia, por exemplo, a dinâmica mudou muito. Por exemplo, não você usar o Zap. O Zap ele facilita muito. Outra coisa que mudou radicalmente para mim... Comunicação. O Pix. Né? Cara, que coisa, sabe? Então tinha algumas coisas que no começo não quis aceitar, tinha medo por causa de golpe, né? De golpe muito, sabe? Mas aí vai indo, você vai aperfeiçoando, leva uma, você recupera. Leva um golpe, aprende. Aí o Face eu olho também, assim, mas o Face é bastante assim. Depois eu comecei a perceber que tem muito fake também, sabe? Mas não tem como proibir, isso aí sempre vai existir, sempre... O tempo que não existia o WhatsApp, não existia Face, era a nossa conversa com nossos colegas. Tinha os mentirosos. Sempre tinha os mentirosos. Isso aí sempre vai ter. Exato. Entendeu? Então no Face tem... social é uma cópia da realidade. Só que é um negócio... Eu pensado nisso, cara. Só que é uma coisa mais rápida. E às vezes você tá tão desligado que você acaba caindo na mentira, sabe? Sempre tem os professores de Deus aí. E aí, só que nem tem a parte de administrar, tem a parte de fazer a parte financeira e a parte de acompanhar o que está sendo feito, por exemplo, você não consegue. Eu tenho que, digamos, eu não consigo participar de tudo, sabe? Tranquilo, então quem quer te achar, vai lá na fazenda. Galera, o que o nosso convidado merece? Gosto, né? Uma salva de Você vai querer fazer propaganda com o gás aí? Eu até quando eu vim eu lembrei. Foi um grupo que eu participo mais estou menos ativo, vamos dizer assim. O GAS é um grupo de agricultura. Mais perto aqui. Isso. Mas tem vários grupos, eu até, que nem eu estava falando assim, se tem alguma atividade, por essa troca de informação e de certa forma, como eu me comunico, eu sou muito, assim, eu não escondo informação, eu sou prestativo, se o cara vier conversar, eu cheguei a participar de 7 grupos do WhatsApp, grupos voltados à agricultura. Só que a demanda é muito grande, sabe? Então, e também tem momentos assim que os grupos assim começam a formar tipo assim, tem uns que quer tipo dominar, tem uns que quer imperar na ideia dele. Então não vale a pena discutir, sabe? Tem umas coisas assim que não vale a pena discutir. E aí, quando eu tive o episódio ano passado aí que entrou fogo na propriedade e estragou muito do trabalho que eu vinha fazendo, eu fiquei assim bastante decepcionado e aí até eu me desliguei de tudo, assim, para mim dar um tempo à minha cabeça, sabe? Mas foi bom. Eu só estou num grupo ainda e 2 agora, mas tenho vontade até de sair, né? O que eu tenho feito eu estou tentando assim botar em prática
o que eu aprendi, não só no grupo, mas dos professores, pesquisadores. Eu estou tentando botar em prática no meu dia a dia, sabe? Mas Isso quem aí quiser te ver agora, vai lá no café dele. pode, vocês têm, o Neto tem aí contato, vocês têm meu contato, aí é tranquilo, quiser trocar uma ideia, vai pro WhatsApp aí, manda mensagem, a hora que eu puder responder, eu respondo, né? Positivo, velho. Fechou. Galera, estamos encerrando nosso episódio. Estamos em todas as redes sociais. Se inscreve no YouTube. Siga a gente no Instagram. Os cortes estão saindo aí semanalmente. Estamos em todas as plataformas digitais. Um abraço e até mais. Falou.